Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Kinho Games. Eu sou o Mestre Receba e no vídeo de hoje, família, finalmente nós vamos falar sobre dois assuntos muito relevantes. Primeiro sobre o Flinz, né? E assim, também sobre as novas reações lunares que talvez muita gente ainda não tenha entendido perfeitamente o que acontece na tela. E eu observei, né, avaliei mais de 3.000 comentários, acredito que só 2% da comunidade teve a interpretação correta. E também vou falar sobre isso nesse vídeo. Então fica aqui até o final que eu acredito que você vai adquirir conhecimento, beleza? Então, sem mais delongas, receba o Genshin na sua tela. Vamos começar o vídeo de hoje então, família, falando primeiro das instâncias de dano das reações elementais. E para isso eu vou trazer aqui, é claro, um vídeo da Inefa, assim, do teste de personagens. Então vamos lá. Então vamos ver agora o que acontece na tela, né? Eu vou aí utilizar o Shingeki, apesar que nem precisa. E agora eu utilizo a Inefa. Galera, percebam que está aparecendo na tela os números branco e rosa, que são da carga lunar, e também estão aparecendo os números normais, que são de eletricamente carregado normalmente. Em alguns instantes, assim, quando tiver melhor, eu vou parar para vocês. Por enquanto eu vou deixar a gameplay rolar. Shingeki novamente, beleza? Fischl. Agora sim eu já vou parar. Vamos lá? Inefa. Pronto, eu quero que vocês observem aqui, ó, nessa imagem nós temos 2059, esse aqui é um dano de eletro, beleza? E aí nós temos o dano de carga lunar. Isso aqui, galera, significa que está acontecendo o quê? Duas camadas de dano. A primeira camada de dano são os números normais, que a gente pode ver, de Hydro e de eletro, e a segunda camada de dano, que é a carga lunar, e assim sucessivamente. Vamos ver o Corvo da Fischl batendo, né? Ó, o Corvo da Fischl atirou 3.401. Mais alguns danos. Então, basicamente, galera, o que vocês precisam entender é que nessa gameplay ocorrerão dois danos simultâneos. Galera, até a versão 5.7 nós conhecemos, né, todas as reações e danos considerados como clássico, onde aqui através dessa linha eu exemplifico para vocês, né, as reações que envolvem Hydro, Eletro e assim sucessivamente. Essas são as reações da primeira camada de dano e elas não vão deixar de existir, elas vão continuar existindo, porém com um potencial de damage já conhecido por nós. Com a vinda de Nordcry, nós teremos o que? O dano da segunda camada, conhecido como DMG lunar, aqui, que vai envolver também todos os elementos, né? Hydro, Eletro, Pyro, Dendro, Gel e assim sucessivamente. Então o que eu preciso realmente que vocês entendam é que agora no jogo nós teremos duas camadas de dano que, a depender da sua equipe, elas vão ocorrer simultaneamente. Então não é uma transformação, jamais. São camadas de danos diferentes. Vocês vão entender nos próximos slides. E assim, galera, o que é importante ressaltar sobre isso é que a maioria dos desafios, a maioria dos bosses, dos elites agora que vierem no confronto abissal, no abismo, no teatro, muito provavelmente eles vão exigir o que? Dano da segunda camada para facilitar ali a conclusão deles, beleza? Dando continuidade aqui, ó, eu trouxe esse primeiro exemplo de time da avareza, né? Um time de sobrecarga com a Yansan, Chevreuse e Xiangling. Aqui todos damage de primeira camada, um time relativamente forte. E agora eu trouxe um segundo time com segunda camada de dano lunar, mas que também tem dano da primeira camada, gente.
Então beleza, nessa segunda representação aqui, ó, nós temos então o Flints, nós temos a Ino e é muito importante, nós temos dois personagens de Nordcry para poder ativar ali, né, os 30% de taxa crítica no novo artefato que nós teremos dessa região. É importante aqui, ó, a Ino ou então uma Inefa para aumentar o nível da passiva do Flints para que ele possa também dar mais dano, entendeu? E assim, explicando esse time aqui em campo, nós visualmente vamos poder ver o que? Os efeitos da primeira camada e os efeitos da segunda camada. Então como é que vai funcionar? A Fischl, ela vai fazer reação de eletricamente carregado quando interagir com a Elan e a Fischl quando interagir com a Aino. Perfeito. Agora quando o Flints interagir com o Hydro da Aino e quando o Flints interagir com o Hydro da Yelan, ele vai causar dano da segunda camada. Então isso aqui é um ponto que talvez muita gente ainda não tenha entendido, porque nos textos que tem ali das traduções, eles usam muito o termo de transformação. O Flints agora está transformando o dano que era de eletricamente carregado em eletrocarga lunar. Galera, não é isso. O Flints não está transformando nada. O que existe é um dano de segunda camada e um dano de primeira camada, que quando o Flints interage com água, sim, eletrocarga lunar, mas se tiver outro personagem eletro na equipe, ela aplica eletricamente carregado normalmente, beleza? Então são duas camadas de dano aí. Dando continuidade aqui, ó, é muito importante falar que o primeiro time do Flints aqui, onde eu coloco a Inefa nessa rotação, ele chega a causar 100k de dano na rotação. Quando a gente tira a Inefa do time, né, e nesse caso aqui eu substituir pela Fischl, o potencial de damage do Flints, ele cai de 100 para 65k, e é uma diferença considerável. Aí vocês me perguntam, cara, então esse time aqui de baixo do Flints, ele é capaz de bater de frente com o time da Avareza? Cara, esse time aqui, ó, ainda é capaz de bater com o time da Avareza. Isso por causa da Aino, que são dois personagens de Nordcry. Agora sim, se você tira a Aino aqui e coloca qualquer outro personagem que é do velho mundo, exemplo aqui, um Shingkill, uma Furina, um Ororon, meu amigo, muito provavelmente esse time de baixo perde para os times da Avareza. Então, o que vocês precisam guardar é que o time do Flints precisa ter pelo menos 2 personagens de Nordcry, obrigatoriamente. Beleza? Galera, isso eu tô falando no time do Flints, porque tem muita coisa aí que a galera ainda não sabe, que eu vou abordar em outros vídeos, né? Que essa regra aqui é pro time de eletricamente carregado, beleza? Enfim, agora falando especificamente do Flints, um pouco sobre o kit dele, né? É um kit muito simples de entender, então eu vou passar bem resumido para vocês. Basicamente, o Flints ele dará 5 golpes normais ali, né? Utilizando a sua lança, atacando normalmente. A sua elemental, ele basicamente colocará o que? Infusão eletro na sua lança, ou seja, todos os ataques que estavam ocasionando golpes normais, agora ocasionarão o que? Dano eletro, perfeito. A sua ultimate causará o que? Instância de dano eletro em área. Pronto, 3 ocorrências de dano eletro. Basicamente, bem basicamente isso, galera. Mas lembrando que se houver nuvens ali no momento da ultimate, ele ainda causará mais 2 ocorrências de dano eletro adicionais em área, beleza? Falando um pouquinho das suas constelações, a C1 do Flints, ela basicamente reduz o tempo da sua habilidade elemental e recupera ali 7 de energia de recarga elemental. Agora é importante frisar, galera, que o Flints ele terá 80 pontos de energia na sua ultimate, então essa C1 facilita muito ali a sua rotação, apesar que a gente sabe que 2 personagens eletro no time consegue, né, produzir bastante energia. Falando da sua C2, né, que é a muralha, essa segunda constelação,
Após o Fleance utilizar sua habilidade elemental, todos os ataques normais dele causarão 50% a mais de ataque como dano electro em área. Pronto, basicamente isso, e complementando, vai diminuir a resistência dos inimigos em 25% da resistência ali a eletro durante 7 segundos. Então a C2, além de aumentar o dano, diminui também a resistência dos inimigos. São duas constelações boas. Eu não vou colocar assim que são extraordinárias, porque tem muita constelação melhores que essas aí no jogo, beleza? Referente às passivas do Fleance, família, eu não vou dar destaque aqui, porque sinceramente elas sim têm a sua utilidade, mas não é nada que a gente precise ficar estudando detalhadamente, não. O Fleance vai ser muito parecido ali com a Arlequino, né? Que a Arlequino primeiro marca, depois que ela marca, aí a gente dá um ataque carregado e ela ocasiona dano pyro. Referente ao Fleance, a diferença é que ele não vai marcar. Quando você aperta elemental, você vai ter que apertar elemental 2 vezes, ele já vai colocar infusão eletro e você vai atacar com golpes normais. Pronto, atacou com golpes normais, lá no final da rotação você aperta e dá um dano carregado também para ele ocasionar um pouco a mais de dano. Basicamente, bem basicamente é isso, beleza galera? Então qual é a conclusão que eu chego referente ao Fleance versus a Vareza? A Vareza é uma Hyper Carry mais versátil que o Fleance, afinal poderemos fazer time de sobrecarga com ela, time de eletricamente carregado e também até time que estouram sementes de dentro. E referente ao Fleance, o time que ele vai brilhar realmente é o time de eletricamente carregado. Ah, então significa que a gente não vai poder colocar dentro com ele? Não, poderá colocar normalmente, para ocorrer até duas reações, né? Que é a de Lunar Bloom e a de Eletrocarga Lunar. Então, galera, no meu ponto de vista, até então, o time do Fleance com a Inerfa vai ser sim melhor do que o time da Vareza com a Yansan. Acredito que se as pessoas tiverem esses dois personagens, trará um resultado bem relevante. Agora, se você não pegou a Inerfa, meu amigo, vamos torcer para a Columbina ser uma suporte Hydro, porque realmente se ela vier como DPS, eu não sei qual é o personagem que a Royo vai lançar para dar um suporte relevante ao Fleance. Beleza, galera? E vocês aí estão empolgados realmente depois de todas essas informações, todas as mudanças que estão ocorrendo no kit aí do Fleance? Eu acredito que sim, afinal, né, personagem masculino nesse jogo é raridade, beleza? Galera, a você que ficou até aqui, eu faço um convite. Caso esse vídeo tenha te ajudado, tenha passado alguma informação, tirado alguma curiosidade, você tenha adquirido algum conhecimento, né? Considere se inscrever no canal. Estamos com a meta aí de 1000 inscritos para termos grupo no Discord, grupo no WhatsApp, lives e muitas novidades, beleza? Curte o vídeo, compartilha com quem você quiser, vai que aquele seu amigo ainda não está ciente dos danos de primeira camada e de segunda camada, você poderá presenteá-lo com esse vídeo aqui do Mestre Receba. Valeu? A vocês que ficaram até aqui, eu desejo um forte abraço, tamo junto, fui!